Para conhecer. Então aqui nós temos a oficina de oração, como bem dizia o Padre Cícero, a oficina de oração e a oficina atrás de trabalho. Então, aqui é todo um passo. Começamos com a oficina de oração, que é esse espaço, e a oficina de trabalho que a gente vai já conhecer. Então, aqui são imagens de pessoas que já faleceram da nossa comunidade e a gente foi trazendo para esse espaço, para agregar aqui a nossa parede do santo, a parede do coração de Jesus. A renovação do nosso espaço é celebrada todo terceiro sábado do mês de setembro. Então, por quê? É um dia que antecede a festa do Pau da Bandeira da comunidade, da festa do nosso padroeiro São Francisco. Então, a comunidade se reúne e aí a gente faz a renovação do coração de Jesus do espaço Centro Cultural, né? Então, a gente se reúne, partilha. Na festa do coração de Jesus nas famílias, costuma se oferecer o café do santo. Então, é bolo, é sequilho, chá, café, aluá. Então, é uma grande festa. No dia que se celebra a renovação do coração de Jesus, é uma festa para aquela família, é uma festa para aquele espaço que está celebrando. E aqui está as fotos das homenageadas, Socorro Duarte e Terezinha Duarte, né, que são as homenageadas desse espaço aqui. E aí, esses candeeiros, toda sala do santo tem que se ter um candeeiro para iluminar aquela sala. Todos os cômodos da casa podem ficar no escuro. Agora, a sala do santo, se tem a tradição que não pode ficar no escuro. E aqui, nós temos a fotografia, não sei se vocês têm conhecimento desta figura, que é o Beato José Lourenço Gomes da Silva. Foi um grande homem para a história dessa comunidade e para a história de Exu, só que pouco é conhecido, né? Então, um homem que fez uma grande história cultural para a cidade de Exu. Ele tem um legado muito rico para a nossa terra. O Beato José Lourenço, para quem não conhece, né, ele é descendente de escravos alforriados, nasceu em Pilões de Dentro, na Paraíba, e aí ele trabalhava amansando animais. E uma certa vez ele foi para uma cidade e a sua família ficou. Mas como estava acontecendo um grande fenômeno em Juazeiro do Norte, a família dele veio embora para Juazeiro, e quando ele volta para a sua casa, eles não estavam, e ele veio também para Juazeiro. E logo quando ele chegou em Juazeiro, o Padre Cícero simpatizou com ele com o Padre Cícero, e ele foi convidado para participar da Irmandade do Padre Cícero, que era a Corte Celestial, se chamava a Corte Celestial, aonde poderíamos dizer como hoje, o mosteiro ou o seminário para esse pessoal era na Colina do Horto. E um certo dia o Padre Cícero perguntou a ele: Lourenço, você fala com as pedras, você escuta as pedras falando com você? Ele disse: não, senhor. Você escuta os pássaros falando com você? Ele disse: não, senhor. Ele disse: então a sua missão não é essa. Então eu vou arrendar uma terra e você vai cuidar do meu povo lá. E aí ele arrendou o sítio Baixa Dantas, na cidade de Crato. E aí ele começou a povoar aquela terra, a povoar aquela comunidade. E todos os romeiros que iam chegando a Juazeiro, que não tinha como acomodar todo mundo em Juazeiro,
era levado para Baixa Dantas. E ali tudo o que tinha era partilhado em comum. Então eles passaram 10 anos no sítio Baixa Dantas, onde plantaram e fizeram aquela comunidade ser povoada. Então, os grandes fazendeiros, os grandes latifundiários, começaram, os políticos, inclusive também, começaram a ter ciúme, porque os fazendeiros estavam perdendo a mão de obra, porque ia para Baixa Dantas, porque lá eles tinham comida, tinham trabalho e tudo era compartilhado. Então, o fazendeiro, dono da fazenda, pediu ao padre Cícero que tirassem eles, né? E eles saíram, e aí o padre Cícero envia ele para uma terra que era um terreno do padre Cícero em Crato também, que é o sítio Caldeirão. O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto. Para quem não conhece, também é um espaço muito bonito e de uma rica história. E lá, o Beato José Lourenço começou uma nova história, né? Então, onde se tinha mais de 1.500 pessoas naquela comunidade, que vivia do trabalho e tudo era compartilhado entre eles. Mas a força política, a força religiosa, os grandes fazendeiros da região começaram novamente, possamos dizer, uma ciumeira, né, contra aquele espaço que acolhia tantas as pessoas. E aí aconteceu, mais ou menos após a morte do padre Cícero, 39, 38, por aí assim, o bombardeio do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, onde morreu mais de 1.000 pessoas no Caldeirão. Mas o Beato conseguiu fugir sobre a Chapada do Araripe e veio para Exu, né? E aí ele vem para a cidade de Exu com alguns remanescentes do Caldeirão que conseguiram sobreviver, e aí eles fogem aqui para a cidade de Exu. E aí eles começam uma nova etapa da sua vida. Aí, então, eles compraram a fazenda União, e onde eles começar tudo de novo, tudo do zero, né? E aí ele traz uma grande cultura do Cariri para cá. Então, as pessoas começaram a se chegar também na Fazenda União, que era um ponto de cultura, podemos se dizer. Durante o dia, eles trabalhavam e à noite era festejado aquele trabalho. Uma noite era a noite, como a dona Rosa Tavares falava, era a noite de cantoria, a outra era de reizado, a outra de São Gonçalo. E na segunda e nas sextas era o dia da penitência a Santa Cruz. Então, era a cruz na frente, ele saía com a cruz, um grande cruzeiro na frente, uma mulher atrás puxando o bendito, os homens em fila indiana todos atrás e as mulheres, as cantadeiras, no final da fila. E aí eles faziam esse percurso da União e vinha aqui onde esse espaço ali, na primeira entrada que vocês acho que entraram, e fazia a volta. Era o dia da penitência da Santa Cruz do Deserto. Então, todas as segundas e sexta-feira tinha essa devoção à Santa Cruz do Deserto. E aí, o Beato veio falecer aqui em Exu, né? Então, ele faleceu no dia 12 de fevereiro de 1946, na Fazenda União. E aí se conta aos remanescentes que esteve nesse processo, que foi dia de juízo. Não sei se todo mundo sabe o que é dia de juízo. É um dia de sofrido, um dia de sofrimento, né? Então, ele morreu às 6 horas da tarde. E aí, Dona Rosa Tavares, que está com pouco tempo que faleceu, ela dizia assim: no dia que o Beato José Lourenço morreu, tudo isso daqui se escureceu, pois só escutávamos um clamor de choro. Então, ele era um pai, né, para esse povo. Então, ele morreu aqui e as
12 horas do dia 13, do dia 13, ele foi levado para Juazeiro, para sepultar em Juazeiro. Então, foi a comitiva de romeiros que estava ali povoado, no sítio União, na fazenda, levaram ele para ser sepultado em Juazeiro, no cemitério do Socorro. Conta-se que quando se chega lá em Juazeiro, se chega poucas pessoas, pois as pessoas se perderam em cima da chapada. Muita gente se perdeu. E quem ficou, depois, o chefe organizador, poderíamos dizer, da fazenda, veio buscar o restante do pessoal. Alguns ficaram, inclusive temos o sítio Silêncio, ficou alguns remanescentes, muito poucos lá. Hoje já não temos mais. Mas o sítio Silêncio foi chamado por Silêncio por conta do grande silêncio que se teve aqui nessa região após a morte do beato. Então todo mundo silenciou. Ninguém escutava som, ninguém cantava, ninguém conversava, ninguém falava, porque era um respeito à morte do beato José Lourenço. Então aqui é um pouquinho da nossa história, desse primeiro espaço, e aí a gente também vou passar para a Socorro, que vai apresentar o outro espaço, que é falando do Bordados em Canto. E aí também, bem lembrado, nós, no dia da renovação, nós temos um encontro com tiradeiras de renovação, né? Então a gente catalogou várias rezadeiras, ou bem tiradeira, como é se chamar de diversas regiões, umas é rezadeiras, outra é tiradeira. E aí a gente catalogou essas mulheres, esses homens, que ainda seguram essa prática, essa missão nas suas mãos, para a gente se reunir e compartilhar essa vivência, né? Porque é uma vivência muito bonita. Se vocês tiverem a oportunidade de participar um dia de uma renovação, vocês vão sentir como é muito forte. Palavras que falam com o seu coração mesmo, você e o sagrado. Então é muito bonito. E fica o convite, né? Então, no terceiro final de semana de setembro, nós celebramos a renovação do Sagrado Coração de Jesus e a festa do Pau da Bandeira. Inclusive, essa trilha aí, onde tem aí do outro lado, é onde a gente busca o Pau da Bandeira. Então, venham também conhecer essa nossa experiência de fé e de devoção aqui da nossa comunidade. Lá tá todo fechado também. São pessoas que são homenageadas na festa do Pau da Bandeira. Pessoas que fizeram parte dessa região, que já faleceram. Então, isso aqui é a história de seu expedito parente, que foi um grande fazendeiro, também político da nossa região. E ele foi o homenageado do ano de 2024. Ele estava recém-falecido, tinha falecido, e a gente trouxe ele para homenagear, porque ele foi uma figura muito importante também para o desenvolvimento também da nossa comunidade. E aqui na frente nós temos alguns registros da festa do Pau da Bandeira. Essa é uma das fotos que eu acho que marca muito, porque a gente distribui fitas onde o pessoal faz seus pedidos, suas promessas. Pode ficar à vontade. E a gente eleva, quando eleva a bandeira, também eleva os pedidos das pessoas. Então aqui é o cortejo do Pau da Bandeira e aqui é o hasteamento da bandeira em frente à igreja de São Francisco. Não dá tempo. Bom dia, meu nome é Socorro Duarte. Estamos aqui no Centro Cultural, na Chapada da União, recebendo um grupo, né, de turistas que vieram conhecer nosso trabalho. O Bordados em Cantos, ele iniciou de um sonho que eu tinha de fazer uma exposição de arte sobre a história de Exu bordadas.
Aí eu consegui, né, me inscrevi num projeto, escrevi o projeto Bordados, Nossa História de Ponto em Ponto, que eu contava a história do Exu através das músicas de Luiz Gonzaga em bordados. Aqui na frente tem algumas peças ainda da exposição, que começa com o Exu em Sangue e termina com Luiz Gonzaga, o Pacificador. Então, o início foi uma exposição e 2 aulas, 2 oficinas de bordado. Isso tomou uma dimensão, né, grande, as meninas se interessaram, a gente fez os primeiros pontos, eu tenho aí delas ainda, aí na segunda já apareceu o bordado, né, e elas disseram, por que não a gente se encontrar todo mês? Vamos se encontrar todo mês. Por que não a gente se encontrar de 15 em 15 dias? Fomos de 15 em 15 dias. E agora, toda semana a gente se encontra aqui. Temos um logo, bordados em cantos, porque os bordados em cantos, cantos de Luiz Gonzaga, os cantos dos pássaros, que a gente borda os pássaros daqui da região, e em cantos, porque o bordado encanta todas as pessoas. E aqui nós estamos, hoje já temos crianças bordando, né? Para mim é uma alegria imensa, porque já temos novos interessados por essa cultura do bordado e que não vai acabar, mesmo a gente não estando mais aqui, a gente já plantou uma semente e já tem os frutozinhos, né? Essas crianças viam a gente bordando e quiseram bordar também, e os amiguinhos vinham. O primeiro foi João, né, que vinha com a avó, depois foi Levi, Aninha e agora João Pedro também. Então, assim, eu vejo, de vez em quando chegam aqui na janela, aí vamos ficar por aqui e tal. E graças a Deus está crescendo, nossa comunidade está sendo vista através de uma coisa muito bonita, muito importante, que é a cultura, né? Não é vista, aquele povo vinha ali, não. É a cultura, é a força da cultura que impulsiona os lugares. Eu acho que a gente vai conseguir chegar bem longe ainda, se Deus quiser. E a gente, ainda mais, o que mais me alegra é a questão da união das nossas meninas, da comunidade, em doar um café. A gente não comprou nada com o dinheiro que a gente consegue aqui. Cada uma traz um prato e vira um banquete, né? Então isso é forte, eu acho muito forte, porque isso não tem em muitos lugares. Eu até posso dizer, em quase nenhum lugar você junta as pessoas para doar um café, né? Eu vou ganhar quanto com isso? Eu acho isso muito importante, essa união desse grupo, e que é uma característica da comunidade. Obrigada. Hoje, quantas pessoas fazem parte do projeto? A gente iniciou com 12 mulheres, hoje a gente tem 11, né? Uma está em São Paulo, que a filha foi parir, e outra saiu por motivos pessoais. Então, e agora 5 crianças, né? Aí a gente já está com a segunda geração aí do bordado. A senhora queria nos mostrar? As peças que foram bordadas, inspiradas nas fotos de Rafael. Aí inicia aqui, a exposição inicia aqui. Muitas peças já foram vendidas, essas são acervo pessoal, eu não vendo mais. Aqui é Exu em Sangue, onde iniciava toda na minha visão, na música de Luiz Gonzaga, que aí eu via, na minha interpretação, Exu em Sangue. Então, a cidade, as famílias todas separadas, né? E a cidade sangrando. Tem as canções de Luiz Gonzaga em xilogravura, que foram todas vendidas. E aqui, a primeira igreja, que tem as ruínas, né, do Exu velho. A nossa igreja matriz. A igreja do Araripe, que vocês vão lá. E uma casa que ela é de 1916, a Fazenda Uruguai, que para mim essa foto eu bordei como se fosse meu avô,
porque ele era da Mata Fresca, que é onde é essa fazenda hoje. Nossa família, a família dele era de lá, por sinal ele se parece muito com o Beato Zé Lourenço. E ele, quando compraram as terras, né, o negro não tem terra e nem história, saíram de lá. E ele veio aqui para a cidade e plantou um pé de ipê em frente à casa dele. E eu bordei essa peça em homenagem ao meu avô. E aqui teve né, o Exu estava em guerra e aqui foi a intervenção. Que Luiz Gonzaga ele recebeu uma encomenda de Luiz Gonzaga, o pacificador, porque ele pediu ao governador Marcos Maciel para intervir nas guerras do Exu. E aqui as famílias ainda da cidade ainda em sangue, porém costurada pela paz. Ela nunca vai ficar sempre as cicatrizes, né? Porém ela é uma obra inacabada, porque na minha concepção a paz se faz todos os dias, por todas as mãos, por todas as pessoas. Por isso que eu peço que cada visitante dê um ponto para construir sua paz, né? A paz interior, a paz da sua cidade, a paz da sua família. Tem aqui as agulhas disponibilizadas para cada um dar um ponto. Por favor. Pode ser o ponto que você souber, só enfia e puxa, mas que deixe seu ponto. Eu sei, né? Dá, sabe sim, um pontinho. Aí tem mais agulha, quiser vir mais de uma pessoa. Deixa eu mais uma aqui. Pronto. Pode, aham. Costureiras. Muitas emoções, o dia, muitas emoções. Cadê? Ela veio trocar a luz. João Pedro disse, só quem pode empunhar aquele cabo grande que está com a camisa do Flamengo. Foi o que a mãe desse ali disse. Eu acho bom demais, porque pelo menos não fica no celular, né? Eu acho bonito, é menino, né? Por eles serem meninos e assim, eles não têm essa besteira de bordar. E bordam bem, minha gente. As primeiras aulas eles já bordam. Bom, isso aqui tudo foi eles. Uma bolsa belíssima que vai para São Paulo. Em São Paulo, com a foto das praias nordestinas. E aqui, o que essas duas estão fazendo? Estamos bordando. Eu já sei que existe um ponto reto e um astra, é isso? O que é que vocês estão fazendo? Aqui é um ponto, deixa eu ver, qual é o ponto atrás? Ponto atrás, está aqui o astra. O ponto astra é esse daqui, o ponto astra. O ponto astra é esse. Aí vocês fazem mais bolsas ou vocês fazem todo tipo de peças? Assim, a gente está fazendo mais bolsas. Mais bolsas. Mas também chaveirinho, marcadores. Eu já tenho uma toalha bordada. Uma toalha? Tenho uma toalha, já botei, terminei minha toalha. Muito legal. Tá. Amor Caribe, eu vou querer a assinatura de todas elas.
Eu vou querer a assinatura delas nos meus. Esse prédio é todo fã do forró. Esse local aqui ele tem um significado muito grande. O Luiz Gonzaga está enterrado aqui no show? Não, está enterrado lá no museu. Ah, já vai ver, né? É lá. Ó, ai, O Januário veio de Pajeú das Flores. Que ele veio trabalhar aqui, porque Gonzaga nunca trabalhou. Januário nunca trabalhou de roça praticamente. Ele sempre foi artista. Ele vivia de arte, tocar forró. Quem pegava no batente mesmo era Santana. Santana era que vendia corda, olha aí. lavava roupa, tirava renovação. E roça? Era ela? Elas fabricavam corda de caruá para vender. Corda de caruá. E ele é sanfoneiro? Ele é sanfoneiro. Tudo começou com ele. Com ele. Primeira professor de Gonzaga foi Januário. Como é o nome do avô de Luiz Gonzaga? Ele fala na música? Acho que ele fala na música. Não, o avô eu não sei, mas o avô de Gonzaga era Franco Alencar. Ah, não, é ele que fala de... Não, é porque Luiz respeita Januário, eu pensei que era o avô, mas não, Luiz é o pai. Januário é o pai. Luiz, respeita Januário. Luiz. Tu pode ser tinhoso, mas teu pai é mais famoso e mais ou menos assim. E é isso, pessoal. Ai, nossa, muito legal. Foi aqui, sempre quando eu venho aqui, sempre deu um arrepio, porque o local tem uma energia muito forte. Tem, sem dúvida. Já veio várias vezes, e toda vez é incrível. Não, muda o grupo, mas Rafael sempre se emociona muito nesse ponto, né? E passa emoção pra gente, porque realmente é um lugar que tem uma grande representatividade. Não é só pro exuense, né? É pro nordestino, é pro brasileiro que se preza, né? Que se entende como ser cultural, né? Assim, a música que verdadeiramente é brasileira, né? É uma música que é nossa mesmo. E como isso também nos fortalece a nossa própria identidade, né? De nordestino, de sertanejo, de fazer parte dessa região. E assim, tem imagens que são em 3D, você consegue, sente a imagem saindo no papel. E tem as músicas em 3D também, que são as músicas de Gonzaga. Você sente a música. Não são músicas isoladas. São músicas que foram feitas por um motivo. Tipo Axé de 24, tipo Meu Araripe, tipo Respeito de Januário. Não foram músicas que foram criadas por criar. Né? Até as músicas que foram compostas por João Silva, aquelas músicas brincalhões, foi música por um motivo. 17,700, música também que teve um caos nessa música também. Muitas músicas que Gonzaga cantou. Uma música que sempre me marca, eu não sei o nome da música, mas é aquela das 6 horas, né? Quando bate às 6 horas. Ela é um hino, né? Porque toda vez eu morava no sítio, 6 horas, a gente já estava cedo, às 6 horas tocava no rádio. Todo dia 6 horas. Ela fica bem pertinho do rádio assim e chora, porque a música é penosa, né? Gonzaga, ele representou muito bem o nordestino. Representou. Sem dúvida. E até hoje Gonzaga bota comida no prato de um monte de gente. Com certeza. Se bota, forró. Perfeito. Né? Então eles tomaram conta de Pernambuco, Ceará, Piauí, alguma coisa do Rio Grande do Norte. Eles tomavam conta naquela época com autorização do governo, né? Pronto. E aqui tinha... Nesse local, a tribo indígena chamada Ansus, daí vem a palavra Exu, onde foi crescendo e os capuchinhos vieram catequizar os índios, deixaram essa igreja que hoje é ruínas. Mesmo sendo ruína, vale a pena conhecer. É lá na Gamileira, depois da cidade, 10 quilômetros. Então isso aí é o início de Exu, povoamento. E aqui, desse lado, também dos mesmos donos, tem a fazenda Caiçara, que é aqui perto, a menos de 1 quilômetro. Era deles também. E aí foi onde nasceu Bárbara de Alencar. Para vocês, muito familiar. O exuense muito distante. Porque eles não sabem quem é Bárbara, nem quem foi, nem quem vai ser. Certo? Mas vocês sabem, dentro do contexto da história do Brasil... Ela pode ser comparada às maiores figuras, né? Pelo menos para nós, que não temos muita coisa, né? Tem que ser ela mesma. Então, aqui é a casa
do jeito que sempre foi. Aqui está o retrato dela. Pronto. Aqui é o ninho da minha família. Tinha até cobra. Pronto. Aqui é desde o século XVIII, viu? Esse dia vai ser inesquecível, viu? Para mim, pelo menos. Ela está tal como sempre foi. Por fora, pé de tijolo. Por dentro ela é embuçada, mas o piso é assim. Tem esse biscoito, tem um oitavado. Quantos quartos? Quantos quartos? A casa? 6 quartos e 2 salas. 2 salas. É. O banheiro era daquela tipo de construção que o banheiro era fora da casa ou era o banheiro dentro? Olha, eu acho que na época dele não tinha banheiro. Porque tem umas Nem tomava um banho direito, né? Pois é. Agora, eu conheci minha tia-avó morando lá, onde tinha uma daquelas de tabuado, chamam latrina, né? É, que não existe mais. Quando eu fui recuperar a casa, eu tirei um dos cômodos e adaptei para um banheiro. E ele nem funciona porque eu não tenho com o quê, né? Falta água, falta luz, falta dinheiro, falta tudo. É uma falta... Incentivo nenhum do governo tem. Não, o governo ele já ouviu falar que tem isso, certo? Mas ele não quer saber. Quanto vocês calculam que essa igreja tem? Para manter um teto desse, imagine quanto. Não, pense em tudo, porque tudo tem que ser mantido. Não, mas quantos anos você acha que ela tem? Quantos anos? Quanto? Quase 200 anos. Quase 200 anos. E ela está perfeita, né? Ela está perfeita. E eu ainda lhe acrescento, não é a gente tirando do bolso, é porque ela foi bem feita. É. Não vou dizer que eu já dei meus 100 mil reais, porque não dei, né? Mas ela se mantém. O piso é original? Tudo é original. Até o teto? Até o teto. Nossa Senhora. Também se fosse para fazer agora, não tinha quem soubesse. Fazia não, isso é uma obra de arte. Fazia não. São tesouras mansarda, de autoria de um francês, chamado Mansart. Ela não tem prego, ela é de encaixe. Caramba! Mas ela é toda limpinha, assim, a senhora sempre mantém, né? Não sou eu. Quem sou eu para manter uma obra dessa? É uma cooperação, entende? Inclusive, essa igreja tem quem diga assim, eu sou dono, mas é mentira. Tem muitos donos, porque o barão não teve filho e adotou uma sobrinha. E essa sobrinha cobriu o mundo de filho. Então, os filhos desses filhos estão por aí, né? Certo? Eu não sou descendente, eu sou enxerida. eu vivo aqui contando a história, certo? Mas não deixo de ser parenta muito próximo, entendeu? Certo? Sempre é quem está aqui contando a história, né? Pelo menos contando, e vocês acreditando, né? Toda a palavra da senhora, viu? Sempre tem missa nessa igreja? Tem missa Mais ou menos uma vez por mês. Aí vem a comunidade? Vem, bem pequenininha. Hoje nossa comunidade é muito pequena e de pessoas idosas. Eu sou das mais crianças. Mas é assim mesmo. A gente nasce, cresce e morre, né? Pois é, a igreja não vai morrer. Se Deus quiser, aparece alguém depois que vem contar essa mesma história. Então, em 1968, ela fez 100 anos. E foi uma grande festa, promoção de Luiz Gonzaga e sua gente. Quer dizer, nós estávamos por aí também, né? Mas ele era quem tinha o poder de tocar e cantar e trazer artistas. Foi muito boa, só 11 noites de festa, certo? E o barão, como construtor, dentro da promessa dele tinha o pedido de os descendentes irem mantendo o novenário para pagar a promessa. Qual foi a promessa? São João. São João, né? Rezar. Esse santo veio da França na época. E essa coroa não é de ouro, mas é igual a de ouro. É desse tamanho aí. Certo?
E ela foi fabricada lá em casa. Uau! Não, porque não botava, porque a outra era de ouro. Aí, uma irmã minha, que era muito inteligente, e um irmão, eu dei uma lata daquelas de biscoito, aqueles que a gente dá no Natal. Que é de lata. Pronto, o lado dela de fora é desse, douradinho. É. Então, ele fez igualzinha. Quem conhece a original, A senhora nasceu nessa casa mesmo? nasci. Nasceu e se criou aí? É, tenho 80 anos, sou da idade da igreja, Oh. da casa. Não, mas aí nasceram dois irmãos e eu. Fora os 7 que já tinha, né? Os 6 que já tinha. Alguma pergunta, minha gente? Os santos também são da mesma época? O santo Não, principal os- veio, né? Ele e os 3 reis que vieram da França. Eu vou pedir a vocês que se interessem pela história, que ouçam meu Araripe, meu relicário que Gonzaga canta. Que ele fez para a festa dos 100 anos da igreja. Certo? A senhora é para a festa dos 100 anos da igreja, né? Para a festa dos 100 anos dessa igreja. Dessa igreja, com certeza. A senhora chegou a conhecer o Luiz Gonzaga. Ixi, como Maria. ele Brinquei era, de boneca com ele. E como ele era, assim, como pessoa? Como pessoa, eu classifico uma boa pessoa. Acessível, assim, à comunidade? Acessível, bom para a família, trabalhador dentro do que ele sabia, tocar e cantar. Nunca se escondeu do que era, De onde veio, né? A gente vê isso. nem branco, nem preto. O que ele fosse, ele era. Entendeu? Eu classifico Gonzaga como um dos homens 200 sanfonas. Ele doou. Por vendo a pessoa, via a necessidade, sabia que ele podia, sabia que ele ganhava. Essa coisa toda. Ele não era uma pessoa difícil. Agora, a convivência lá dentro da casa dele, eu não sei como era. Mas como cidadão, valia a pena. Ele teve uma convivência muito difícil com o filho dele, Gonzaguinha, né? Mas aquilo ali é com todos os Gonzaguinhas que tiver no mundo. Ele, Gonzaguinha, era filho, era como fosse filho. Mas eles mesmos diziam que ele não era filho dele, né? E morreu, né? Dentro de 2 anos ele morreu. Foi. Mas Luiz Gonzaga não deixou outros filhos? De sangue nenhum. Só o Gonzaga? Poderia ser ele, né? Poderia ser ele. Ele criou, ele adotou Rosinha. O que mais? A cada um escolhe. Uns é aniversário de casamento, tem aniversário do dono da casa. Eu ainda vou lá onde minha mãe nasceu, em Barbalha, que acontece da mesma data, com o mesmo coração de Jesus, lá no Sítio Saco. Sabe onde é, né? Já ouvi falar. Pronto, perto do Caldas, né? Minha mãe era de lá. Então, nós temos essa obrigação, 13 de dezembro. Nem sempre vamos porque coincide com a festa aqui do Gonzaga. Mas é bom. Tá já acabando o povo que conheceu, né? Porque vão ficando velhos, vão morrendo. E aí, mas é bom, é um dia todinho de primos e primas e etc. Ai, muito bonita a história. O que mais que querem saber? Me explorem, viu? Que eu gosto. Essa casa amarela que tem nesse banner aqui, é qual caso? É a igreja. É essa igreja? É uma parte da igreja, isso é uma coisa mal feita, né? Mas aquela casinha amarela ali, que eu acho que vocês foram lá, é onde ele chegou 16 anos depois que tinha ido embora, encontrou a família lá. Eu me arrepiei quando eu cheguei. Pois é. E aqui está ele, lindo de morrer. Ganhei de um grupo que vem todo ano para a festa de Gonzaga. Há cerca de 30 anos esse povo vem de Aracaju. É assim que eu me mantenho, fazendo essa propaganda. Oh, beleza. Olha aí o rapaz da cobra. Pronto. E nós falamos do Barão, então, em 2022, fez 200 anos que o Barão nasceu.
E aqui está a medalha que foi comercializada para quem quis. O barão que era... O barão comprou o título ou ele herdou o título? Era uma mistura. Eles tinham que ter um poder aquisitivo razoável para poder ser chamado de ser barão. O título deles existe assinado por Dom Pedro. Sim, sim, sim. Eu não tenho esse título, mas tem quem tenha. Walter Manner. Walter Manner. É Walter. 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 Martiniano, né? De Alencar Aripe. Mas ele chegou a ser casado ou ele não casou? Chegou 2 vezes, mas não teve filhos. Morreu com quantos anos? Morreu com 78. Ele está sepultado aqui, vocês vão ver a sepultura dele. Só era ele de barão aqui no Exu? Um dos poucos de Pernambuco. Aqui no sertão tinha ele e 2 em Serra Talhada. É ouro? Não. Eu pude comprar. É porque não é ouro. É original dele, né? Porque foi assim. Por ocasião da festa, a comemoração, mandaram cunhar 200, porque era 200 anos, 200 medalhas. Quem pôde e quis, comprou. Uau. Que alguém quer pegar? Eu achei bom porque foi uma oportunidade de eu ver uma medalha no nosso meio, né? Sim. Porque eu só conhecia as de Patricis, né? De outros assim. E aí, honrar o mérito. Aliás, eu tenho uma de Bárbara. Tem a de Bárbara? Tenho. Baronesa, né? Não, a baronesa não, a de Bárbara. A de Bárbara. Mas como heroína. Ela era baronesa? Não, ela é a primeira mulher política que proclamou a República na Vila do Crato, avó do escritor José de Alencar, e está lá no Panteão da Pátria e Liberdade, em Brasília, em folhas de aço. Pois é. E aí, Bárbara foi um dos reconhecimentos que eu recebi da Sociedade do Crato. Eles me deram... Aliás, eu fui participar de uma reunião e iam me dando outro. Mas aí, eu estava satisfeita de trazer as 2, né? Aí um disse a outra, ela já recebeu um. O Instituto Cultural, né, do Cariri. Obrigada. E aí, pessoal, o que é que eu deixei de falar e vocês querem? Eduardo. Não, acho que eu já perguntei, vou deixar para vocês agora. Quando a igreja fez 100 anos, aliás, 150, foi lançado esse livro. É de uma escritora daqui, sabe escrever e conta a história dessa igreja, que eu não contei ainda. Essa igreja foi construída pela pandemia de cólera, na metade do século XIX, que o país estava sendo dizimada, a população. E aqui não teve vítimas, porque ele prometeu que construiria essa igreja e deixaria a obrigação para os descendentes rezarem por século, secular, amém. Vocês sabem que não só tem essa obra dessa época. Mucugê, na Bahia, tem um cemitério, que é o Bizantino, muito visitado. Se Deus quiser, eu vou lá. A senhora sabe quanto tempo foi de obra para construir essa igreja? Como é? Quanto tempo de obra para construir essa igreja? Olha, foi mais ou menos 16 anos, porque ali você vê, 1868 ele já conta que está pagando a promessa. E terminou já no final do século, concluindo. Já não foi ele, foi a baronesa. Ele não chegou a concluir a igreja, né? Ele começou e deixou. Quero dizer a vocês que tudo isso aqui é original, viu? E tudo isso é feito aqui. O arquiteto da igreja foi o francês, o mesmo francês que fez o teto? Não, eu apenas sei, de acordo com a Faculdade de Arquitetura daí do Cariri, eles dizem que isso é uma arquitetura de um francês, é criação dele. Por sinal, não tem prego nem nada, é encaixe, né? Eu
perca 30% da visitação, porque tem gente que não me procura. Mas está aqui registrado, diz de onde você é. Qual foi assim, a pessoa mais de longe que já veio aqui? De mais de longe? São os gaúchos, né? Tem uns 15 dias que veio um ônibus lotado de gente, não era todo de lá. Era misturado. Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Brasília, tinha muita gente. Eles foram formando aí uma visitação. Sim, mas também já tivemos aqui um casal argentino que passaram a noite de São João. Num carrinho deles, fazendo tapioca. Olha aí. E o barão está enterrado aqui na igreja? Aqui, A baronesa também? Também. As duas? Baronesa era da Paraíba, viu? Qual cidade? Qual cidade da Paraíba? Era de Conceição, do Piancó. A gente é de Conceição. Você? Coincidência, Vai ver que é da família da baronesa, viu? Pode ser. Ela era Leite. Leite é a família que fundou a cidade, a família Leite. E eu sou Leite. E ainda bem que eu não falei dela, né? Eu só falei da